Vasco tem atuação consistente, meio-campo de muita movimentação, mas parte física preocupa contra a equipe da Portuguesa. O Carille falou sobre isso e eu vou fazer minha análise sobre o início do trabalho. E olha, tá bom, mas faltam algumas coisas para ajustar para esse time estar nos trinques para poder enfrentar os clássicos e os próximos desafios da temporada. Também vamos falar sobre as renovações. Isso e muito mais a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Depois dela, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. E vamos falar de Vasco a partir de agora, porque o Vasco deve ser o segundo jogo sob o comando técnico do Fábio Carille. E olha, algumas coisas já podem ser apontadas desse trabalho do Carille. Primeiro, há uma troca de posições, há um meio-campo que se movimenta bastante. Ontem, em um dado momento, até o Lucas Piton formou ali o meio de campo junto com o Vasco, o Coutinho jogando ali pelo lado esquerdo, Paulinho caindo pelo lado esquerdo, um Tietê movimentando bastante como motorzinho. A gente já tá vendo que tá bem claro que Tietê e Paulinho são os principais homens de criação e de transição do meio-campo do Vasco. Outra coisa que eu fiquei que eu observei bastante, quando o Vasco ataca, um dos laterais avança pela profundidade, o outro cai pelo meio de campo e o Jair fecha como um terceiro zagueiro ali entre os zagueiros. Só que no jogo contra a equipe da Portuguesa, o Jair até arriscou sair mais. Isso é uma característica do trabalho até então do Carille nesses dois jogos. Outra questão que também fica claro é que é um Vasco que troca muito espaço, um time que joga aproximado, não é um time que joga somente espaçado, um Vasco que joga aproximado, buscando tabelas curtas. Com essas tabelas curtas e rápidas, passes rápidos, o Vasco busca chegar ao ataque, ao gol adversário. São ideias do Carille. E aí, tem uma questão que ficou bem clara. Primeiro, o Vasco caiu de produção no segundo tempo. E o Carille disse que já tinha observado isso na reta final do primeiro tempo do Vasco. Só que ele não quis fazer essa mexida porque para que no final do jogo ele não perdesse jogador, né? Não tivesse essa questão de perder. Então ele fez voltar para o jogo com a mesma escalação do primeiro tempo. É uma questão que o Carille deixou bem claro, né? Ainda citou o Coutinho, citou o próprio Alex Teixeira para melhorar a parte física. O Vasco caiu de rendimento no segundo tempo, teve muita dificuldade. O próprio Coutinho tem uma bola ali que o Coutinho sai sozinho, mas a parte física acaba pegando. O Coutinho não consegue driblar, dar um lance ali para tenta achar com a trivela o Paulo Henrique e depois, logo após, ele é substituído. O Carille também falou sobre Felipe Coutinho e Payet juntos, utilizando também essa parte física, deixando claro que isso não foi utilizado ainda, porque ele tem medo de jogar com esses dois e aí na reta final do jogo ele não tem nenhum dos dois, que são jogadores com muita qualidade. Outra questão é que fica claro, o trabalho tá bom? Está. Mas ontem tivemos duas jogadas que ficou notabilizado que falta alguma coisa para esse time do Vasco melhorar. Mas é o quê? É um atacante mais veloz. Tem um momento que o Alex Teixeira tenta puxar o contra-ataque, mas a gente sabe que o Alex Teixeira hoje não é mais um jogador de arranque. O próprio Paulinho recebe uma bola do lado esquerdo e ele não é esse jogador de arranque para ir para cima. Então falta esse jogador, falta esse cara. E o Carille deixou claro que desde dezembro ele já deixou claro isso à diretoria, mas que não vai ser um técnico que vai ficar reclamando. Ele tem que buscar soluções. Então, nesse momento, ele vai buscar o que ele tem de melhor. Mas fica claro, mais uma vez, que o Vasco precisa desse cara que puxe, que seja mais rápido, que tenha esse arranque, que consiga finalizar, que consiga dar um passe, porque tá faltando isso ao Vasco. Por diversas vezes o Vasco teve a chance de puxar um contra-ataque, mas falta esse jogador veloz. E aí fica muito pelos laterais. Se o lateral baixa um pouquinho mais, até ele chegar, a marcação já chegou também. Então, fica claro isso aí. E outra questão, defensivamente, a gente vai de novo elogiar a partida de Oliveira. Oliveira faz uma partida muito forte mais uma vez. É um jogador de muita qualidade, está surpreendendo. Já estou vendo gente pedindo, inclusive, para ele ser titular junto com o Maurício Lemos. E hoje o Maurício Lemos terá problemas para ser titular do Vasco, porque o Oliveira vem muito bem, tanto na parte tática quanto na parte técnica. Um jogador que mostrou-se muito bem e vem rendendo nesse elenco do Vasco. Outro que também vem funcionando bem, e aí para mim não é novidade, inclusive quando o Vasco anunciou o jogador, eu já achava que ele seria um jogador que seria importante, é o Tietê. O Tietê
ele parece que flutua pelo campo todo, vira o motorzinho do Vasco juntamente com o Paulinho. O Vasco tinha só um Paulinho, agora o Vasco tem Paulinho e Tietê para ser esse motorzinho. E é importantíssimo na transição ofensiva do Vasco. É um jogador que trabalha bastante, que sai para o jogo, que busca bons passes. Então é um Vasco que está começando a se azeitar. Vou deixar claro, eu sei que vai ter gente que vai falar que, mas foi só contra o Madureira, contra a Portuguesa. Eu sei disso. Mas em outros anos, contra a Madureira e Portuguesa, a gente teve dificuldades, tirando a Portuguesa, né, que a gente ganhou de 4-0. Mas enfim, é bom ver o Vasco evoluindo nesse início de campeonato carioca. Mas também eu deixo claro, muita coisa precisa ser mexida se você quiser fazer um campeonato brasileiro melhor, se você quiser uma Copa do Brasil melhor, se você quiser uma Copa Sul-Americana melhor. O Vasco precisa buscar atacantes, o Vasco precisa melhorar em algumas dinâmicas. Ontem a parte física pegou mais uma vez, como pegou contra a equipe do Madureira. São 25 dias de preparação e o Vasco precisa estar de olho nessa situação aí também, dosar bem quem joga e quem não joga, porque são jogos quarta e domingo e às vezes isso faz com que o jogador se esgote. E aí, eu pergunto a você, torcedor, antes de trazer o assunto das notícias das renovações, tá te agradando o Vasco do Carille? Você tá gostando de ver o que o Vasco vem produzindo com o Carille? Deixa aqui nos comentários que eu quero a sua opinião sobre isso. E aí, uma informação que hoje surgiu, né? Pedrosa trouxe. O Vasco está encaminhando a renovação contratual do Verrete. O Verrete quer ficar no Vasco, já deixou claro no jogo contra o Madureira, que só sai do Vasco se for mandado embora, porque dependendo dele, ele não deixa o gigante da colina. E o Vasco está encaminhando a renovação até o final de 2026 com o Verrete, que já começou o ano encostando ali no Parodi, no Silvio Parodi, podendo chegar a 37 gols. Ainda tem o Cano e também o Viladonica à frente dele e pode se tornar um dos maiores artilheiros estrangeiros com a camisa do Vasco. São 77 jogos, 36 gols de Verrete com a camisa do Gigante da Colina. Quem também deve renovar é Ryan. A expectativa era que o Vasco negociasse o Ryan nesse final de temporada, esse início de temporada também, mas não aconteceu até então. E o Vasco, para prevenir, já que no meio do ano ele poderia assinar um pré-contrato, está aí agilizando a renovação do jogador. Assim que ele voltar do Sul-Americano Sub-20, as coisas devem ser sacramentadas. Jair, Léo Jardim também são nomes que o Vasco busca a renovação contratual, estendendo aí o contrato desses jogadores que são importantíssimos para o Vasco na atual temporada. E aí, gente, eu já agradeço a você. Só lembrando mais uma vez, a gente falou ontem na live, mas nem todo mundo apareceu na live. A partir de hoje, a partir de ontem, os jogos que são transmitidos na Vasco TV, ele terá um pré-jogo, por exemplo, próximo sábado, o jogo é às 4h30. O nosso pré-jogo será na sexta, porque a gente não quer atrapalhar o trabalho da Vasco TV. É um canal importante, é o canal oficial do Vasco, então a gente vai fazer o pré-jogo na sexta-feira. Jogos que não são transmitidos pela Vasco TV, o pré-jogo acontece 1 hora antes aqui no Comentaléu. Jogos que todos os jogos aí a gente tem um pós-jogo, 25 minutos depois a gente entra no ar para trazer para vocês. Então anota aí na sua agenda a nova programação do Comentaléu. E vídeos também, vocês já sabem, um vídeo por dia desde o início do ano. Então é isso, tamo junto, até a próxima, saudações vascaínas, Deus abençoe a todos e valeu!